Olá, bom dia. Vamos dar continuidade então à nossa aula. Nessa aula a gente vai falar sobre os tipos de auditoria, né? Então nós estávamos falando na aula passada sobre auditoria, suas finalidades, objetivos, terminamos com o exercício de fixação e agora a gente vai falar sobre os tipos de auditoria. Nós temos auditorias de processo e auditorias de resultado e de estrutura. Então, são três tipos de auditoria: auditoria de processo, de resultado e de estrutura. Então, a estrutura ela tem impacto na qualidade do serviço, pois aumenta ou diminui a probabilidade de uma boa atuação profissional. A avaliação da estrutura é fundamental na elaboração e na implementação de projetos e programas. A respeito do processo, o que se pode dizer é que ele é a base para a avaliação dos resultados dos serviços prestados e, por consequência, de onde se tira as bases para a valorização da qualidade. E o resultado significa o produto final oferecido ao cliente. Então, considera-se o atendimento, os padrões estabelecidos e as expectativas do cliente. Então, nós temos, por exemplo, ali começando pela estrutura de um hospital, a estrutura de um ambulatório. A estrutura, ela vai interferir diretamente no cuidado prestado, porque se eu não tiver uma estrutura adequada, material necessário, um ambiente climatizado, um ambiente limpo e higienizado, com boas condições de higiene, cama do paciente adequada, em boas condições, e todo o restante do material em boas condições, isso vai interferir no meu cuidado. Será que o meu cuidado vai ser de qualidade se o ambiente que eu estou exercendo esse cuidado não é um ambiente adequado? Então, por isso que a auditoria de estrutura ela é muito importante, porque ela vai ajudar a avaliar o impacto dessa estrutura no cuidado que está sendo prestado, na atuação dos profissionais. Já o processo, ela vai avaliar os resultados do serviço prestado. Então, por exemplo, você prestou um serviço, um atendimento, um exame, um curativo, como que foi o processo da realização dessa atividade. E a partir dessa avaliação, eu vou tirar bases para valorizar a qualidade do meu serviço, porque eu vou conseguir avaliar o processo que o serviço foi feito, foi prestado, para eu poder dizer, né, e valorizar a qualidade. E o resultado é o ponto final, né? Considera-se o resultado final que foi oferecido ao cliente. Será que esse atendimento teve um padrão estabelecido de qualidade? Se ele respondeu às expectativas do cliente ou não? Então, isso daí é após já a execução do cuidado. Você vai avaliar a etapa final, o objetivo, se ele foi atingido ou não e se ele conseguiu atender as expectativas ou não. Então, nós temos aqui a auditoria de estrutura, ela vai avaliar o grau de qualificação dos recursos humanos, a área física, se está adequado ou não, os recursos recursos financeiros disponíveis, equipamentos em números e distribuição adequados para os funcionários, né? De processo, atividade envolvendo profissionais e clientela, os aspectos éticos envolvendo profissional, equipe de trabalho e clientela, e vai avaliar também o processo, a técnica ou a parte técnica da execução do cuidado ou a parte administrativa. E o resultado avalia o ponto final do serviço prestado, se o cuidado, se aquele serviço conseguiu atingir o objetivo ou não. Os tipos de auditoria no contexto do SUS, conforme os trabalhos. Então, há uma distinção comum entre tipos de auditoria uma distinção comum entre tipos de auditoria se dá em razão dos aspectos focalizados no trabalho. A auditoria de regularidade ou de conformidade é aquela que busca verificar a regularidade dos atos de gestão praticados com foco em legalidade e legitimidade dos atos, apura fraudes e desvio de dinheiro. E a auditoria operacional ou de desempenho é aquela que se avalia o desempenho de um órgão, processo ou serviço. Ela vai estar avaliando a qualidade, a eficácia, a equidade e a efetividade. Então, no âmbito do SUS,
nós ainda temos dois tipos de auditoria, né? A de regularidade e a operacional ou de desempenho. Então, a auditoria de conformidade, ela vai ver se aquele órgão está dentro da legalidade, legitimidade, se ocorre desvio de recursos, se ocorre fraude. E a de desempenho vai ver se, apesar, ele pode estar dentro legalmente, mas ele pode não ser efetivo. Será que ele está atendendo a população de acordo com as necessidades da mesma, que significa equidade? Será que ele está prestando serviço de forma com qualidade, com eficácia? Né? E na junção entre essas duas tipos de auditoria do SUS, que é de conformidade e de desempenho, nós vamos ter economia, eficiência, né? E também vamos o quê? Eliminar o desperdício. Então, observem aqui essa figura onde tem os aspectos focalizados da auditoria. Vamos resolver uma questão de prova para fixar o conteúdo. Assinale a alternativa correta. Os aspectos tipicamente focalizados numa auditoria de desempenho que tem o objetivo de avaliar o desempenho da gestão de um órgão, processo ou serviço são... O que a gente tem que avaliar no desempenho? Ó, lembra da figura aqui, ó, desempenho, efetividade, equidade, qualidade e eficácia. Então, vamos lá, eficácia, qualidade, equidade e efetividade. Legalidade, legitimidade, desvio de recursos e fraude? Não, porque a legalidade não é de desempenho, a legalidade é de conformidade. Desvio de recurso, fraude... Opa... Voltou aqui. Desvio de recurso, fraude, eficiência e desperdício, falso também, né? Porque o desvio de recurso entra e a fraude entra na auditoria de conformidade. Então, também não é letra C. D, economicidade, qualidade, efetividade e desvio de recurso? Não, porque desvio de recurso também não entra na de desempenho, entra na de conformidade. Eficácia, efetividade, fraude e desvio de recurso? Não, porque fraude e desvio de recurso não é no desempenho, é de conformidade. Então, o gabarito que nós temos aqui é letra A. Por quê? Porque quando fala em auditoria de desempenho, ela vai avaliar eficácia, qualidade, equidade e efetividade. Como só vocês lembrarem dessa imagem aqui para estar estudando, tá? O que avalia uma auditoria de conformidade e o que é avaliado na auditoria de desempenho. Então, gabarito letra A. Agora, vamos ver com relação aos métodos. Nós já vimos que existem esses 5 tipos de auditoria, né? Vamos voltar aqui. Auditoria de estrutura, de processo, de resultado, de conformidade e de desempenho. São 5 tipos de auditoria. Agora, quanto ao método utilizado. Quanto ao método utilizado para se fazer essa avaliação, nós podemos falar em auditoria prospectiva, também chamada de auditoria prévia. Ela avalia os procedimentos antes da sua realização. Sua função é detectar situações de alarme e evitar problemas. Então, assim, prospectiva ou prévia. Então, o cuidado ainda não aconteceu, o exame ainda não foi liberado, o procedimento ainda não foi feito, né? Então, o serviço, como por exemplo o plano de saúde, ele vai avaliar se realmente aquele médico que solicitou aquele procedimento, aquele cuidado, aquela ação está de acordo com a situação do paciente antes de liberar. Por quê? Porque daí eu já tenho como prever algum problema. Que problema seria esse? As glosas. Seria eu liberar aquele procedimento e depois falar, não, isso aqui não era preciso. Para que essa ressonância magnética? Para que essa ultrassom? E daí eu acabar glosando um procedimento que já foi feito, tá? Por isso ela é prospectiva. Prospectiva, que significa que ela vem previamente, antes da realização das atividades.
Agora, retrospectiva, como o próprio nome já diz, é aquela que ocorre depois do serviço prestado, que é mais comum. Consiste na avaliação dos resultados obtidos à luz daquele critério estabelecido. Então, antes de você realizar o cuidado, realizar o procedimento, nós temos critérios de qualidade que foram estabelecidos por leis, por normas, por protocolos, e depois do procedimento realizado, depois da ação feita, eu vou avaliar se aquilo que foi feito, aquele serviço prestado, está em conformidade ou não com os resultados obtidos. A auditoria ela também pode ser operacional ou concorrente, tá? Que é realizada quando o cliente recebe o serviço, ele busca evidências a respeito da eficácia e eficiência das atividades em comparação com o critério estabelecido. Essa forma de auditoria contribui para o aperfeiçoamento dos serviços, uma vez que fornece recomendação para tanto. A auditoria operacional pode também ser chamada de auditoria dos 3 E's, que é economia, eficiência e eficácia. Então, a auditoria operacional também é para facilitar, né, a gente gravar. A operacional, ela vai avaliar o quê? Economia, eficiência e eficácia. Vai buscar evidências quanto à realização do serviço, tá? Então, o cliente já recebeu aqui o serviço. Agora eu vou avaliar se ele recebeu de forma eficaz, eficiente e se realmente aquele serviço prestado foi econômico. Bom, aqui os 3E, ó, economia, eficácia e eficiência. Economia é o grau em que a instituição, programa, processo, projeto, atividade, função ou sistema minimiza os custos com recursos humanos, materiais e financeiros, tendo em conta a quantidade e a qualidade apropriada. Por exemplo, economia doméstica. Eficiência é a relação entre produtos, bens e serviços produzidos, tendo em conta a quantidade, qualidade apropriada, o menor custo, maior velocidade e melhor qualidade. E eficácia, grau de organização, programa, projeto, processo, operação, atividade, atinge os objetivos da política, as metas, propostas e outros resultados que foram previstos previamente. Então, assim, a eficácia atinge o objetivo estabelecido. Tem a ver com a finalidade, com o destino final. Agora, a eficiência, ela tem a ver com a viagem toda. Atinge o objetivo com menor custo, melhor desempenho, maior qualidade, tem a ver com o processo. Eficácia tem a ver com o objetivo final e a eficiência tem a ver com o processo. Por exemplo, eu falo que eu vou fazer uma viagem de volta ao mundo. Qual que é o meu objetivo final? Dar a volta ao mundo. Aí eu vou lá e faço isso de avião. Beleza. Eu consegui atingir o meu objetivo. Então, a minha ação teve eficácia? Sim, teve eficácia. Agora eu quero saber se isso foi eficiente ou não. Será que dar a volta ao mundo de avião atingir o objetivo com menor custo? Não poderia ter outra forma de eu fazer isso? A pessoa que deu a volta ao mundo de avião, será que ela aproveitou, teve uma maior qualidade da sua viagem, conseguiu aproveitar todas as paisagens, parar nos locais, tirar foto e tudo mais? Né? Será que teve um melhor desempenho? Então, assim, eficácia e eficiência são conceitos diferentes, porque a eficácia ela está relacionada com o destino final, com o objetivo final, e a eficiência está relacionada com toda a viagem, com todo o processo. Vamos responder então essa questão. No que diz respeito à auditoria dos serviços de saúde, assinale a opção correta. Eu vou dar um tempinho para vocês lerem e pensarem antes de dar a resposta.
Então vamos lá. As auditorias retrospectivas são as que ocorrem quando a ordem judicial para a investigação de casos de pacientes que foram a óbito. Falso. No conceito de auditoria retrospectiva, vamos voltar lá para vocês verem. É aquela que ocorre depois do serviço prestado, né? Consiste na avaliação dos resultados a fim dos critérios que foram estabelecidos. Não é porque é retrospectiva que o paciente tem que vir a óbito e essa auditoria ocorreu por meio judicial? Não necessariamente. Então, a não é a correta. B. Nas instituições de saúde, a auditoria pode ocorrer de forma retrospectiva, simultânea ou prospectiva. O que está errado aí? É a simultânea. Nós falamos que, quanto ao método, ela pode ser prospectiva, retrospectiva ou pode ser operacional ou concorrente, tá? Que é realizada enquanto o cliente recebe o serviço. Então, também não é essa alternativa. A definição de padrões pré-existentes está sendo cada vez menos utilizada? Falso, porque na verdade eu tenho padrões que são estabelecidos para que eu possa comparar depois a realização da minha tarefa, se ocorreu dentro do padrão estabelecido, do objetivo ou não. A auditoria é um exame não oficial, e assistemático de registro? Não, nós falamos várias vezes que a auditoria é um processo sistemático, não é assistemático. Por ao contrário, ele segue etapas pré-definidas, sistematizadas, né? E as auditorias de resultado são utilizadas para reduzir custos assistenciais e selecionar os pacientes que têm cobertura? Também está errada essa questão. Por quê? Tudo aqui é errado, né? Mas vamos ver onde que está o erro. A auditoria de resultado, a gente não pode... Não falei desse tipo de auditoria, não tem auditoria de resultado. E a gente não pode ficar tentando reduzir custos e selecionar paciente que tem cobertura para aquele plano ou não. Por quê? Porque isso eu estou agindo de forma antiética. Se o paciente precisa de determinado procedimento, eu não posso ficar selecionando apenas aqueles que têm cobertura para esse procedimento ou não, tá? Ok? Eu acho que eu já encontrei o erro aqui, ó. Na B, a B que é a resposta correta. Por quê? Porque ele colocou a auditoria simultânea como essa daqui, ó. Operacional. Como a operacional ou concorrente ocorre enquanto o paciente está recebendo o serviço, ela também, esse autor aqui dessa questão colocou como simultânea. Mas o nome, né, seria o quê? Concorrente. Então, o método de auditoria são 3, prospectiva, retrospectiva e concorrente. Só que aqui ele colocou concorrente como simultânea, tá? Que ocorre junto. Mas essa daqui é a alternativa mais, assim, correta, porque todas as outras estão erradas. Então, a alternativa correta seria a B. Vamos para a próxima questão. Vou dar um tempo também para vocês lerem. Sobre o processo de auditoria da saúde, assinale as alternativas abaixo. Você vai dizer o que é verdadeiro ou falso. Bom, vamos lá. Sobre o processo de auditoria. A auditoria operacional avalia os sistemas de saúde, observando aspectos de eficiência, eficácia e efetividade? Sim, vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, aqui nós temos a auditoria operacional. Ela é até chamada de 3S, ó. Economia, eficiência e eficácia. Então, ela
ela tem essa avaliação, né? Ela realmente ela busca isso, né? Busca avaliar aspectos de eficiência, eficácia e efetividade. Eficiência, eficácia e efetividade. Uma ação corretiva é a atuação objetiva sobre uma não conformidade potencial, evitando sua ocorrência. Falso, por quê? Porque aqui já ocorreu, né? Então, a ação corretiva, ela vai corrigir algo que já ocorreu para que não ocorra novamente. Não tem como eu fazer uma ação corretiva sobre algo que ainda não ocorreu. A fase operativa da auditoria consiste na verificação em loco das ações com exame das fatos e situações, tendo por objetivo sistematizar procedimentos verdadeiro. Então, a alternativa correta seria E, 1 e 3. Bom, vamos dar uma pausa, né, para continuar na próxima aula.